Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. Hoje nós temos uma convidada que é considerada uma grande empreendedora do digital, do físico e uma grande transformadora por meio da superação. A história de vida dela, eu acredito que vai inspirar e vai tirar muitos de vocês da zona de acomodação num comportamento de desobediência produtiva, que é o nosso objetivo aqui, gerar insights, trazer provocações e fazer com que você entregue um pouco mais do que o esperado, saindo da sua zona de acomodação e usando a sua desobediência produtiva, certo? Que prazer receber hoje ela que está à frente de uma das empresas mais disruptivas do mercado, e eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer tanto sucesso, transformação na sociedade e fazer fortuna mexendo na sobrancelha dos outros. Meu Deus do céu, Natália Biuri, que bom receber você aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Vamos compartilhar muitas coisas incríveis. E realmente você falou uma coisa que faz muito sentido. Quando a gente pensa numa empresa como a nossa hoje e associar, falar, poxa, fazendo sobrancelha, realmente não tem como entender, mas foi exatamente esse o pulo do gato. Não foi fazendo sobrancelha. Teve muita coisa assim não óbvia no meio do caminho e disruptiva que fez a gente se tornar uma grande marca hoje. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui. Nossa, Mas eu gostaria de cara de começar perguntando para você, que eu acho que para a gente construir assim uma linha narrativa na cabeça da nossa audiência, como começou? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu observei de você, parece que você era uma pessoa comum, com dificuldades financeiras, sim, com dificuldades muitas. na vida, e que, assim, acreditou sem saber que daria certo, e graças a Deus deu, e tem transformado, deu porque você transforma a vida de pessoas. Sim. Como começou? Como foi? Eu sempre tive uma vida normal, mas nunca me enquadrei onde eu estava. Por exemplo, desde que eu era criança, o padrão familiar, as coisas que eu via não era algo que eu me encaixava. Eu já sabia que eu não era dali. Então, eu casei muito nova, saí e mudei para São José do Rio Preto. Isso, eu tinha 25 anos, foi em 2015. Você era de São Paulo? Família Eu sou de São Paulo, sim. São Paulo, 5 filhos, aquela família super tradicional. Minha mãe dona de casa, cuidava dos filhos, dependente financeiramente, do tudo. seu pai. E aquilo não era uma coisa que me atraía. Mas aí eu me casei e fui morar em São José do Rio Preto. E sempre trabalhei em restaurante a vida toda. Então, caixa, a recepção, balança, tudo. Quando eu fui para Rio Preto, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Então, assim, nunca tinha pensado numa clínica de estética. Trabalhar na área da beleza, né? Porque eu não me formei na faculdade. E eu falei, não me enquadrava com um método de ensino, eu não conseguia me adaptar às aulas. Então, comecei 3 vezes faculdade. Então, foi arquitetura, direito, voltei para arquitetura, mas não concluí. Tá. Daí, lá, comecei a trabalhar na recepção da clínica e vendia pacotes, fechava a caixa. E tinha uma menina que fazia sobrancelha na clínica. E ela pediu demissão, né? E foi embora. Só que a cliente, quando paga a sobrancelha, a micropigmentação, no caso, ela tem direito a um retoque depois de 30 dias. Como ela pediu demissão, ficou um monte de gente sem retoque no meio do caminho, que tinha sido atendido e pago. Aí todo mundo queria o dinheiro de volta. Aquela confusão na clínica. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso de sobrancelha, vou ver aí como é que faz, vou aprender e volto e atendo só os retoques e tiro o serviço da clínica. Tava todo mundo só vendo o problema, né? Eu falei, tem uma solução, vou lá fazer o curso. Tá, a pergunta que eu te faço, antes de você continuar essa história, você era funcionária da clínica? A clínica já era sua? Não, a clínica não era minha, Tá. ela era da família do meu ex-marido. Tá. Então, eu trabalhava lá porque é importante, porque quando eu me separei, eu saí de lá sem nada depois de um ano. Então, porque são as coisas não óbvias, improváveis, sabe? Tá bom. Então, eu fiquei lá nessa clínica depois que eu fui fazer o curso e voltei para fazer os retoques. 2016 inteiro eu fiquei lá atendendo. E aí eu me apaixonei por atender. Tá. Comecei a atender, a ideia era só atender os retoques, né? E tirar o serviço da clínica. Tá. Mas aí eu comecei a atender e começaram a indicar para as amigas e elas queriam e eu comecei a gostar muito de cuidar. E continuei atendendo. Fiquei lá um ano e aí eu me separei. No final de 2016 para 2017, voltei a morar em São Paulo. Só que eu voltei com a minha filha. Eu já engravidei e tive uma filha. Estava com 2 anos e meio. Então, voltei a morar em São Paulo para casa dos meus pais, que eu queria ter saído, né? Tipo, quis muito ter saído, por conta de padrão e tudo. E estava voltando com uma filha pequena de 2 anos e meio, recém-divorciada, fracassada e toda endividada. Endividada? Total.
com cartão com nome no Serasa e carro com busca e apreensão. Porque a sua separação foi complicada. Foi bem complicada. Bem complicada. Então tinha tudo isso, o emocional, o moral, né? Porque a gente se acha uma pessoa ruim quando acontece isso. Fala, poxa, não deu certo, onde eu errei? A culpa, né? Sim. Aquela sensação de culpa, carrega. E aí eu voltei a morar em São Paulo, na casa do meu pai, e lembro que todo mundo falava assim pra mim, meu, sobrancelha não dá dinheiro. Porque eu falei, eu só sei fazer sobrancelha. E eu não quero voltar a trabalhar no restaurante. Não era o que eu queria pra mim. Tá bom. E todo mundo, sobrancelha não dá dinheiro, não é profissão, vai fazer uma faculdade, né? E eu falei, não, eu vou fazer sobrancelha, porque independente se eu ganhar pouco, porque as pessoas falavam, não vai dar dinheiro isso. Mas eu pensava, meu, não tem problema se der menos, não preciso ficar milionária. Eu preciso do mínimo para sair daqui, da onde eu estava, que era lá a situação. Porque daí entra toda aquela coisa de padrão familiar, de crença. Então, eu não queria que a minha filha, né, vivesse o que eu vivi, com aquela ditadura ali dentro de casa. Então, eu quis sair e aquilo foi o que me motivou no início, a dor, né, a missão. E eu falei, vou fazer sobrancelha. E comecei a ir na casa das clientes, atender elas, né, pegava a maca, ia na casa de uma, de outra. Comecei a usar a rede social para falar com as pessoas. Então, desde sempre, eu contei muito o que eu estava passando de dor também. Então, eu expunha vulnerabilidade, erro, fracasso, medo. Então, eu tive... Como eu me senti sozinha. Quando a gente passa por uma situação dessa, muitas rupturas ao mesmo tempo, a gente se fecha, né? Fica com vergonha do mundo. Eu fiquei com vergonha de sair na rua. Eu tive vergonha de sair na rua e todo mundo fala, lá, divorciada com uma filha que não deu certo na vida. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é patriarcal, né? E ela coloca a mulher num papel de culpada, de condenada. Isso, falou tudo. Falou tudo. Então, eu fiquei com medo e eu usei a rede social um pouco para desabafar, não sobre isso, mas para falar o que eu estava passando de forma leve, compartilhar. Compartilhava momentos felizes, mas também os que eu estava passando difícil. E nessa época você tinha poucos seguidores? Pouquíssimos, era 2017, tinha acabado de começar. Tá. E daí as pessoas começaram a se conectar com isso. Então, eu fui me desenvolvendo no trabalho, porque eu sou obcecada. E, assim, obcecada por entregar um trabalho muito bom. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, tem que ser muito bem feito. Eu dou 100% da minha energia. Então, eu comecei a desenvolver uma técnica, ficar muito boa no que eu estava fazendo. E eu até esqueci o que eu estava falando antes. Não, você estava vindo ali a narrativa que em 2017 você, com a sua filha, você usou as redes sociais para compartilhar com as pessoas as suas dores, né? De ex-divorciada, recém-divorciada, né? E aí, como é que foi a construir o negócio nessa linha narrativa? Você saiu de casa e esse impacto da rede social começou a repercutir? Muito, porque aí as pessoas vinham, se conectavam com tudo isso e começou a vir cliente, amiga, tudo, elas iam se indicando. E aí eu juntei dinheiro para alugar um apartamento pequeno para minha filha, porque eu queria, assim, o que eu preciso minimamente para sair daqui, da situação que eu estava, da casa do meu pai. Então, eu preciso ver um apartamento, mais baixo custo que eu achar, uma sala comercial para eu atender as clientes num lugar fixo, para poder atender mais, para não perder o tempo de deslocamento com menor custo, e uma escola para ela com menor custo. Era o que eu precisava para sair dali onde eu estava, né? Então, eu fiz as contas, consegui juntar e consegui achar o apartamento, a sala comercial e a escola no mesmo quarteirão. Tá. E fui. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Legal. Aqui na 9 de julho com a Lorena, é um prédio comercial, a salinha ali, no 19º andar. Foi a primeira. Daí eu comecei a trazer muita cliente, atender muita gente, e já vim com uma coisa do tipo, na minha família, ou em tudo que eu vi, a mulher ela nunca tinha sido protagonista em alguma coisa. Ela sempre, eu tinha a crença de que só conseguiria alguma coisa com o apoio de um homem ou de um pai. Tá. Então eu já fui conseguindo construir sozinha. E aí veio depois a beleza sem padrão. Comecei a atender muito. E eu comecei a atender mulheres que chegavam para mim e falavam assim, Nath, eu quero ficar igual essa foto. E me mostrava uma foto de uma outra pessoa. Tá. Aí eu falava, poxa, você tá me dizendo que você quer ficar parecida com ela, então você só vai se achar bonita se você ficar parecida com ela? Posso fazer um projeto da sua sobrancelha realçando a sua beleza real, sem olhar para nenhuma outra? Meu. E elas se derretiam quando eu falava isso. Porque elas estavam tão acostumadas a querer seguir padrão para se sentir bonita, porque a sociedade impõe isso pra gente o tempo todo, que quando eu falei que ela poderia ser bonita sendo ela, por mais que seja óbvio, a gente precisa lembrar as pessoas.
ela ficava muito feliz. Ela lembrava disso. E aí ela se entregava e falava, meu, pode fazer. Confio em você. Você vai me deixar bonita na minha melhor versão, é isso que eu preciso. E aí eu fui começando esse discurso, virou como se fosse um manifesto. Então eu falava disso todos os dias na rede social. Frequência. Todos os dias, foi frequência. Todos os dias eu falava sobre isso. Eu acordava, eu ia trabalhar, todas as clientes que eu atendia, eu mostrava, falando, olha ela que linda, ela chegou aqui com molde de sobrancelha feito, e olha como tava, e olha como eu deixei, porque eu falei pra ela que ela ia ser mais bonita sendo ela, com a beleza realçada e não transformada. Nossa, e começou a viralizar. Todo mundo queria ver por isso, queria sentir a real beleza. Como que eu sentia a real beleza? Porque elas iam em todos os lugares, já vinha a moça da sobrancelha com a régua, com uma régua para medir. Super padronizado, porque a sobrancelha era padronizada quando eu comecei. Era 3 centímetros aqui, 2 aqui, desce 1 centímetro aqui, cauda, nariz e boca. Era tipo medida padrão. Tá. Todo mundo ficava igual. E foi aí que eu comecei a trazer essa beleza sem padrão. Onde eu não usava régua, nem linha, nem paquímetro. E eu fazia o projeto da sobrancelha dela. Individualizado. Olhando para ela, para a arcada óssea. Para a arcada óssea, ela não é igual a de ninguém. Tá. Então, o seu osso da sobrancelha é só seu. Então, eu sigo a arcada óssea das pessoas. Aqui, ó, frontal, aqui no terço superior. Então, aqui dita toda a sua sobrancelha. Então, eu comecei a explorar isso do rosto das pessoas e manter, às vezes, alguma particularidade dela. Então, às vezes, ela chegava para mim e falava, Nath, essa sobrancelha minha é muito alta, essa é muito baixa. Eu falava, eu vou equilibrar, mas elas não são idênticas, elas não vão ficar idênticas, não tem como. Aí tem um aplicativo que mostra a pessoa e replica o rosto para a pessoa ver como que ela seria se ela fosse idêntica, simétrica. E é irreconhecível, não fica legal. Então eu fui começando a quebrar essa objeção de ter que ser perfeita para ser bonita. Aos poucos, Que com legal. elas. E assim, vou te falar, pra gente, às vezes, parece óbvio, porque a gente conseguiu já quebrar bastante padrão de crença limitante que a gente foi tendo durante a vida. Mas para elas não é tão óbvio. Então, quando a gente fala isso e tira essa armadura da cliente, ela sai da minha clínica transformada. Elas choram, se emocionam. É como se elas se olhassem de novo no espelho e se reconhecessem bonitas também. Nossa, que incrível. Quanto tempo? Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Porque eu sou leigo, eu nunca fiz a sobrancelha, mas eu gosto quando tá? é assim. Quanto tempo demora, por exemplo, para fazer uma sobrancelha? Eu falo que quando eu falo com a pessoa, 1h30. Uma hora Quando e eu meia. não falo, 45 minutos. Mas eu falo com todo mundo. Então. Certo. E esse é o processo que, na verdade, a pessoa, ao buscar uma sobrancelha, ela encontrava com algo muito mais forte internamente que ela sequer sabia que existia. Exato. Porque a sua provocação, a sua sementinha não era plantada na sobrancelha, mas era dentro de cada mulher. Exatamente. E não era sobrancelha. Era a sensação que ela tinha quando ela se olhava no espelho e se reconhecia bonita sendo ela. Essa sensação não tem como descrever. E sabe por que eu sei? Porque o momento mais bonito, e eu tô falando isso pela primeira vez na vida, o momento mais bonito para um profissional da beleza, o milissegundo mais importante pra gente, é o olhar da cliente no espelho pela primeira vez quando ela se vê depois que a gente faz alguma coisa nela. Porque não dá pra capturar. É tipo um olhar do tipo, a pupila dilata, ela se reconhece, ela... Nossa, como eu tô bonita. Tipo, é como se fosse um choque. E esse momento, assim, é uma coisa que eu não consegui descrever ainda. Que legal, Natália. Isso me... Ver ela não ter que seguir um padrão pra se sentir bonita é um combustível. Poxa, então, olha que interessante. Eu abri o podcast falando que você transformou toda a sua vida e a sua jornada porque você por meio da sobrancelha das pessoas, mas a sobrancelha foi só um veículo. Foi a minha ferramenta. A sua ferramenta para você gerar uma transformação interna na autoestima, né? Principalmente na figura feminina tão marginalizada na nossa sociedade hoje, né? A gente fala Essa foi a minha maior dor. Foi, né? Por isso que se tornou minha missão. E por isso que impactou tanta gente? Por isso que impacta. Porque a causa é muito boa? A causa é muito e é uma causa real de experiência própria. Então, a minha dor se tornou a minha maior missão com o mundo.
legal que você entrou nisso. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que você acredita que muita gente tem dificuldade para descobrir essa missão? Porque as pessoas estão buscando fora a missão, quando na verdade a dor ela está dentro da gente. Enquanto a gente não olhar para as nossas dores internas, a gente não vai descobrir realmente a nossa missão. Porque você não vai saber o que você veio curar em você para você curar no outro. E aí encontrar ferramentas para executar a missão. Ai, adorei. Entende? Adorei. Muito bonito o que você falou. Requer autoconhecimento. Total. E autorresponsabilidade para superar. Coragem, né, para ser você e decidir por você. Sem ter uma pessoa para influenciar a sua decisão para você pôr a culpa. Porque a gente também tem dessas às vezes. Quando eu me vi sozinha, porque eu sempre tive minha família, meu pai, para influenciar em todas as decisões que eu tomei até 25 anos. Tá. Depois de 25 anos, todas as minhas decisões eram influenciadas pelo meu ex-marido. Quando eu me separei, rompi tudo que eu sabia sobre o mundo, sobre as pessoas, fiquei sozinha com a minha filha, eu não tinha ajuda financeira, era eu com ela. Então tinha também a minha filha ali, uma outra mulher. Eu falei, eu vou conseguir. Foi ali que eu falei, só eu vou fazer por mim o que mais ninguém vai fazer. Autorresponsabilidade. E todas as decisões que eu tomar a partir daqui são 100% responsabilidade minha. Eu não tenho quem culpar mais. Então, eu vou fazer da forma que eu acredito, com a filosofia de vida que eu acredito, do bem, do amor, de mudar o estado emocional, às vezes, das pessoas. Como que eu faria para as pessoas serem felizes através da minha marca ou de qualquer contato comigo? Tipo, é muito louco, assim, quando eu criei a Natália Biuri, eu comecei a sentir essa emoção de fazer as pessoas felizes, isso criou um monstro dentro de mim. Um monstro pro bem. Eu falei, cara, como que eu fiquei pensando, eu falei, se eu tenho o poder de transformar o estado ali da frequência da pessoa no momento, porque ela fica tão feliz que ela ganha uma frequência positiva. Imagina fazendo isso em grande escala no mundo de várias formas. Porque uma pessoa que recebe uma gentileza, ela vai passar uma gentileza. Então, se eu gero muita gentileza, um monte de gente vai ser impactado com isso. Desculpa te interromper, sabe o que tá acontecendo? O Matheus pediu, um pouquinho... Ah, tá bom. Nath, eu vou te pedir a gentileza. Né? Não, é assim, ó. Se você puder deixar ele bem na frente da... A sua aqui, boca aqui. É um pouquinho mais na frente da boca, assim mesmo, ó. Levanta ele tá um pouquinho. Ah. Isso. Vai ficar ótimo pronto, assim. Pronto, Desculpa, tá? Não, tá ótimo. Olha, quando você... Eu tô adorando, tá, a sua história. Eu tô achando incrível, porque eu noto, Natália, você tem uma característica muito específica que... Eu entrevisto muita gente, a vida inteira, eu sou jornalista, né? E a principal característica que eu notei sua, você fala com uma verdade muito evidenciada, sabe? Você fala com a voz do coração, né? Eu noto isso. Hoje, quando a gente pega o seu case, e, poxa, você chegou aqui no estúdio, hoje você é uma mulher muito bem sucedida, com um posicionamento legal na sociedade, bonita, enfim, referência para muita gente. Quando que isso não existia e você falou, poxa, independentemente disso existir, eu vou continuar? Porque você sequer ainda tinha cheiro de fama, de reconhecimento público, de dinheiro. Quando começou, o que movia lá dentro? E quando você começou a falar, opa, eu estou me encontrando aqui. Quanto que foi aquela energia se movimentando? Porque teve um momento de dúvida? Teve. Quando eu caí, né, perdi no fundo do poço ali em 2017, que eu voltei a morar em São Paulo, que eu falei, ou volto pro restaurante, que estava simples, ou fazia sobrancelha e continuava. Viver ali onde eu estava, ali com a família, tudo, era uma coisa que eu não queria continuar, era o meu pesadelo com a minha filha. E não por mal, mas justamente por essa coisa patriarcal que eu não concordava. Então, essa coisa de estar perto do meu maior pesadelo, eu falava, eu quero me distanciar daqui, eu quero sair correndo, eu quero aprender a nadar, não vou me afogar. E comecei a ganhar o meu dinheiro. E quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro e ficar independente financeiramente, eu falava, quanto mais eu fizer isso, mais independente eu vou ser, mais distante da onde eu quero sair, eu estarei. Né? Então, eu falo uma coisa aí, eu acho importante falar.
Se querer sair da situação que a gente está não for já motivo suficiente para a gente sair de lá, nada vai te fazer sair. Então, eu queria sair dali. Qualquer coisa que eu conseguisse achar uma veia, eu iria fazer com todo o amor e toda a força, dedicação para entregar mais e ser a melhor. Legal. E eu comecei a fazer sobrancelha e estava dando certo. Eu falei, aqui, 100% de ficha. Eu nunca mais vou passar pelo que eu acabei de passar. Foi muito doloroso. Certo. Então, eu vou ficar o mais longe possível, ser independente, mais independente que eu puder. E aí foi a força. Então, o medo de voltar para o lugar que eu quis tanto sair me moveu para ficar cada vez mais distante dele. De que forma o digital começou a amplificar o que você gerava de transformação? E quando você percebeu que ele era fundamental para você? Quando que era pequenininho começou a ficar grande, você falou assim, opa, quero uma ficha Teve aqui. uma virada de chave que tem muito a ver com agradecer as pessoas, né? E olha que o poder da gratidão, e isso é um case, é um caso real, prático, que aconteceu. Tá. Antes de eu fazer sobrancelha, em 2016, vamos colocar. Em 2015, a minha mãe desapareceu. Eu ainda trabalhava ali na clínica de estética, era recepcionista e tal. Minha mãe desapareceu. Ficou 5 dias desaparecida e eu usei a rede social, que ainda era pequena, para falar que minha mãe tinha desaparecido. E todo mundo começou a compartilhar no terceiro dia que ela não apareceu. Aí o Datena procurou a gente, porque falou que viu que a Gabriela Pugliese postou a minha mãe e eles queriam gravar para ajudar. Aí vieram, gravaram a matéria na sexta-feira. Por conta da matéria, achamos a minha mãe. Tudo bem, veio, teve um surto. Estava bem longe de São Paulo, tipo 600 quilômetros, mas encontramos. E todo o tempo eu queria muito agradecer a Gabriela Pugliese. Eu mandava mensagem, ela não via, ela estava estourada naquela época, não respondia. E eu agradecendo, muito obrigada pela minha mãe. Se não fosse você, a gente não teria achado. E eu fiquei incisiva. E eu sempre lembrava dela, falava, nossa, um dia eu vou agradecer a Gabriela, um dia eu vou agradecer. Beleza, quando eu comecei a fazer sobrancelha, me separei, voltei a morar aqui, estava começando de novo, eu atendi a mãe dela. Uma amiga, uma pessoa que eu fiz, me ligou um dia, uma cliente, falou, Nath, a Vera Minelli, a mãe da Gabriela Pugliese, amou a minha sobrancelha e ela quer fazer com você. Aí eu atendi ela lá na minha salinha, pequenininha, bem simples. Fui e contei a história e pedi para ela agradecer a Gabriela Pugliese por mim. Ou seja, consegui chegar na Gabriela. Que legal. Ela agradeceu a Gabriela estava estouradaça naquela época, uma das mais estouradas aqui do Brasil. Pegou o celular e começou a filmar a mãe dela quando chegou em casa. Gente, lembra aquela menina que a mãe desapareceu, tá fazendo sobrancelha, ajudem ela. Olha a sobrancelha da minha mãe como ficou linda. Mano, meu WhatsApp travou. Travou. Sério, eu não tô brincando, travou. Tipo, sei lá, tinha 600 contatos. Querendo para amanhã, não importa o preço. Aí, né, empresária que eu sou, empreendedora que eu sou, né, porque tem toda a parte lúdica da criança, da liberdade, tudo. Mas tem a parte da visão da empresária e tudo. Aí eu falei, vou aumentar o meu valor. Aumentei, dobrei já na época. Já dobrei na época. Tá, legal. Aí já comecei a agendar, eu tinha agenda para 6 meses depois dessa. E mais gente chegando. Aí eu comecei a contratar assistente para treinar, professora para dar curso por mim, comigo, central de atendimento, central de... Foi muito rápido, eu fui estruturando os setores da empresa. Falei, Mas quem fez essa estruturação? Eu. Você mesmo? Opa! Mas você já tinha essa noção de estruturação do tamanho que você ficaria? Fui fazendo intuição. A minha gestão foi extremamente intuitiva. Eu nunca fiz um curso de gestão na vida. E toda vez que eu faço, eu falo, não é bem assim. Porque eu vivi na prática. E vivo todo dia. Então, claro que é importante hoje noção, mentores, né? Você já tem uma noção maior. Mas ali, criar setores foi intuitivo na necessidade que eu precisava para dar o próximo passo. Então, eu identificava as travas que estavam me impedindo de crescer e ir para o próximo passo e já resolvia. Então, eu comecei a criar squads, times, dentro da empresa, setor de marketing, setor de atendimento ao cliente, recepção, que não é o mesmo que a agenda, que tem uma central de agendamento, tem uma central de venda de curso, tem uma central de aí tem o setor de profissionais de curso, setor de profissionais clínica, setor financeiro, RH, não sei o que, TI. Mas rapidinho, nessa época, você já tinha despertado para ensinar as pessoas por meio de cursos? Já, em 2017 já. 2017 foi a virada, foi no meu quarto setênio, 7, 14, 21, 28. Virada de chave total ali. Comecei a dar curso, só que eu vi que as pessoas eram muito padronizadas.
E aí aquilo parece uma panela de pressão, né? O padrão sufoca. E aí eu falei, cara, eu preciso falar, as pessoas precisam pensar, agir, ter ideias e não ficar com medo do que os outros vão pensar, porque é isso, a verdade. Aí um dia eu tava lá atendendo uma cliente, falei pra ela, nossa, seria tão legal se a gente trabalhasse de pijama, né? Porque tava muito frio aquele dia e um pijama quentinho. Aí ela falou, não, não acho. Aí aquilo já despertou um negocinho do tipo, pô, se ela não acha, sinal que muita gente também não acha, então eu vou fazer. Porque eu sou teimosa. Peguei. Justamente o contrassenso. Justamente por isso que eu vou fazer. Tá. Porque não tem ninguém pensando. Tá. Aí eu peguei, levantei e pedi licença pra ela. Ela tava na maca, eu tava no meio do atendimento, era 3 horas da tarde. Eu falei, você me dá uma licencinha? Eu vou no toalete. Peguei, saí. Falei pra assistente, já tinha uma assistente. Falei, ó, amanhã eu quero dar curso de pijama rosa de plush, que é aquele... Felpudinho. E eu quero 17. Porque eu tenho 15 alunas, eu e você. E nós todas vamos vestir pijama. Ela já olhou. Aí, tipo, um louco com... Tem um louco sozinho é só um louco solitário. Mas se junta um louco com só mais um, já vira o mundo todo. Porque ela falou, nossa, que legal, isso mesmo. Então, ela já deu força. Falei, então vai. Aí a gente achou os pijamas. No outro dia, cheguei de pijama e foi assim muito legal. Primeiro foi o choque, né? Então eu expliquei o porquê do pijama para elas assumirem autorresponsabilidade, começarem a pensar fora da caixa também, do porquê não, do e se, né? E se der certo, e se der errado. Então foi muito um discurso desse e falava, o pijama é uma libertação, é liberdade. Sejam vocês mesmas, estava nessa também. Eu já tinha o movimento da beleza sem padrão em clínica, na educação eu tinha que ter também uma outra coisa para tirá-las da caixa. Então, eu comecei a falar sobre isso. Vocês são livres para ser vocês. Tragam a essência de vocês. O maior superpoder que vocês têm é ser vocês mesmos, né? Humanos e tudo. E aí, todo mundo saiu na Paulista de pijama naquela época, 2017. Não teve a pandemia ainda. Então, era muito estranho. Claro. Desculpa te interromper. Nessa narrativa toda, eu vejo alguns pontos super interessantes de reconhecimento, né, do seu estágio evolutivo e relacionado aos próximos passos que você precisava dar, né, para crescer. Eu acredito, Natália, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a espera hoje em dia, né? Com o tempo de maturação de aprendizado, porque se depender da gente, todo mundo quer crescer rápido, todo mundo quer fazer sucesso logo, ganhar mais e às vezes não respeita o processo natural do crescimento. Eu queria que você me explicasse sobre o processo natural do crescimento. Quando você pensou que era o momento para dar um outro passo, um passo maior, teve algum momento que você deu um passo maior que a perna ou não, que você teve que voltar atrás? Como funcionou isso na sua cabeça? Você é uma pessoa paciente e resiliente? Eu sou muito resiliente e eu sou muito ousada. Então, quando eu tenho uma ideia, eu sempre acho que ela vai dar certo. Tem riscos, claro. Mas eu acho que para dar eu não entendi bem a pergunta, especifica mais. Eu queria que você me explicasse sobre a importância de você ter paciência para crescer de forma consistente. Né? Tá. E se teve algum momento que você achou que você era maior do que você era, ou menor do que você era, nesse seu processo evolutivo, você errou e você foi paciente? Sim. O tempo todo. Eu acho que o empreendedor, assim, que a gente começa uma empresa do zero, a gente vai errando muitas vezes. Só que a diferença é que eu não fico lambendo ferida. Tipo, eu falo, líder que lambe ferida não cicatriza e não vai pro próximo passo. Então, eu errava, já recalculava a rota muito rápido e já ia pro próximo passo. Tá. Então, era sempre pra frente. Não deu aqui, vai aqui, volta. Me dá um exemplo de erro, assim, de alguma coisa que aconteceu que você assim, isso aqui não deu certo. Ou vou corrigir uma contratação, um movimento. De erro. Uma vez eu comprei uma mercadoria de fora do Brasil e aí algumas pessoas falaram, não compra, é arriscado. Não compra, não, é arriscado. E eu falei, não, vou comprar e vai chegar. Eram uns produtos, umas máquinas. Eu falei, vai chegar, aquela fé, né? Uhum. Dava uns 200 mil. Não chegou, perdi a mercadoria toda. E aí eu cheguei para dar o curso, e tinha curso nesse dia que eu ia começar, e aí toda a minha equipe estava ali esperando, tinha umas 35 alunas, era tipo um workshop. E aí tava todo mundo com medo de me contar, quem ia me contar que a mercadoria tinha sido parada. E não era nada demais, foi falta de tipo, quero fazer rápido e vou fazer assim. Tá. Que isso acontece algumas vezes. Uhum. Daí perdi, aí o pessoal falou,
aí vamos ver quem vai contar para ela. Aí chegou, a menina do curso chegou e falou para mim, Nath, a mercadoria ficou, perdemos a mercadoria, tal. Aí eu falei, beleza, então agora bora vender mais curso, gente. Tipo, beleza, tem um problema, não vai resolver nada. Então, ó, gente, equipe, vamos lá, bora vender mais curso, gente. Tipo, eu vou errando, só que eu não fico, ai, meu Deus. E porque o tempo todo a gente erra, todo dia, tipo, tem vários exemplos. Nem todas as decisões a gente vai acertar. Mas você coloca na balança. Se você acerta mais do que erra, beleza, vai. Tá. Mas eu ficava nessa assim, então eu erro muito, recalculo a rota, não fico lambendo ferida, vou pro próximo e uma coisa vai... E nessa vontade de buscar o sucesso, como você percebeu que o digital virou a chave e você falou, poxa, meu digital virou enorme agora. Nossa. Agora ele virou uma ferramenta de vendas incrível e de marketing do meu produto, da minha entrega e da minha transformação. Quando foi? Nossa, isso foi bem no começo também, porque isso foi junto. Tá. Então, o meu digital cresceu junto com a empresa. A empresa. Mas é extremamente importante. Então, foi extremamente forma orgânica o crescimento da empresa, financeiro e tudo. Isso foi muito legal. Tipo, o Instagram foi a maior ferramenta de graça que fez a empresa inteira crescer e sustentar e virar um ecossistema. Hoje, a gente subdivide, a gente tem várias estratégias de tráfego, de tudo. Tá. Mas foi uma construção. E o digital é muito forte. Só que eu falo para as pessoas, gente, hoje todo mundo está no digital. Todo mundo entendeu a importância de estar no digital e as pessoas querem ir para o digital. E quem não quer, na verdade, fala que tem vergonha, na verdade tem vergonha das pessoas próximas a ela, do que as pessoas vão pensar de mim. Sim. E querem aparecer. E aí ela vai querer fazer o outro não querer. Vai falar, blogueirinha, não sei o quê. Porque, na verdade, ela quer. Mas ela também não quer que você vá. Porque ela medo de julgamento, ela né? não tem coragem, então ela também não quer que você vá. Então ela vai te desestimular. Mas hoje as pessoas entenderam que vão. E daí virou uma briga, né, por atenção. E aí tá deixando todo mundo louco. Tanto quem quer atenção, que é quem produz, quanto quem dá atenção, porque tem muita coisa para dar atenção. E a galera tá, tipo, muita coisa. Enlouquecido. Mas o que vai fazer a pessoa lembrar de você é você marcar de alguma forma ali ela. Então, capturar a atenção dela ali no momento. Então, as pessoas, eu falo, na rede social, seja verdadeiro, fale com verdade, não queira ser um robô, não queira ser um personagem. Personagem não sustenta muito tempo, seja você. Não é padrão, porque eu vejo as pessoas gravando conteúdo super padronizadas, elas ainda não sabem usar o digital, mas é porque elas têm medo de ser ela mesmo, que seria muito mais natural, seria muito mais conectivo. E para vender, a gente tem que conectar com o consumidor. Não é mais tipo, comprei, achei bonito, vou levar. Não, tem que conectar. E a perfeição, ela atrai, mas a imperfeição conecta. E é aí que você vende. Então, ele precisa se identificar com o produto, ele precisa se identificar com o serviço, ele precisa se identificar com a história da empresa, com os valores que você tem. É um jogo de identificação, que aí eu, Natália, uso vários arquétipos de acordo com a comunicação que eu quero, para comunicar o valor da marca. Liberdade, igualdade, beleza sem padrão, curso, transformação, fazer as pessoas brilharem. Então, eu faço isso com vários tipos de posicionamento hoje. E o digital virou a chave. Porque a gente pode chegar onde a gente quiser, da forma que a gente quer. Né? Que tem uma coisa que... E assim, quanto mais a gente crescer, alcance e as pessoas terem consciência de marca, da nossa marca, a gente impacta a pessoa para o bem. Assim, esse é o principal. Que legal. É muito gostoso ouvir você falando, sabia? Você é muito verdadeira. É verdadeira demais, né? Vocês estão aqui com ela, eu tô adorando. Você está me surpreendendo positivamente por conta dessa verdade. Que você fala com muita verdade. Você ainda faz sobrancelha hoje? Faço. E eu fiquei sabendo, então, adoro. Essa é a pergunta que eu queria fazer, porque eu ouvi, Sim. Poxa, imagina, que hoje a sua sobrancelha custa uma fortuna, e tem que custar. E tem que custar, tem que custar. Hoje eu cobro para fazer sobrancelha R$8.000. R$8.000? R$8.000. E as pessoas falam, Nath, mas nossa... E as pessoas julgam isso. Mas não, eu sei o valor, eu sei o quanto eu investi para chegar e poder falar, eu cobro R$8.000. E você tem muitos clientes que só fazem com você? Eu tenho clientes que entram em lista de espera, estão pro ano que vem, porque a minha agenda não é aberta. Então, quando eu abro, eu puxo a fila de espera, que é dia que eu consigo livre. Perfeito. Mas elas entendem, tem algumas que falam, não, mas eu pago mais.
Não, mas eu quero ir. É assim, uma coisa meio que a gente não entende, muita gente não entende, mas eu sei o quanto eu lutei para chegar até aqui, o quanto eu estudei, quanto eu já investi em curso, quantas horas eu já perdi, não perdi, mas que eu fiquei me dedicando a isso, a ser muito boa, a ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar também. Isso é um investimento que a gente faz, de autoconhecimento, de tudo. E como tem pessoas que falam, nossa, mas eu sou médica. E ligou uma cliente lá esses dias, que a menina me contou, segunda-feira, falou, nossa, mas ela tem mão de ouro, por acaso? Eu sou médica e eu não cobro isso? Não é sobre Se isso. sou eu falo, amor, obrigada, ó, você pode fazer nesses lugares que eu vou te passar o telefone, liga lá, obrigada, qualquer coisa você volta, um beijo. E, assim, eu nem quero atender. Claro. Porque é uma pessoa que não tem percepção sobre o seu valor. Sim. Então, é uma pessoa que, se você fizer algo diferente da expectativa que ela tem sobre você, ela vai falar mal de você. Vai falar mal do seu trabalho, que não foi bom, que não valeu a pena. Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Teve alguma sobrancelha que você fez que a cliente não gostou? Teve uma. Mas sabe por que ela não gostou? Porque eu fiz muito rápido. Eu não conversei. E não que isso seja... Mas olha, pensando assim, é verdade. A única que reclamou foi uma que foi muito rápida. Ela falou, eu não vou pagar isso. Porque antes, quando ela fez, era 2.600. Não era 8, mas faz um tempo. Ela falou assim, eu não vou pagar 2.600 para ter ficado 30 minutos com você na maca. E tava linda. É uma daquelas que você olha como profissional e fala, meu, arrasei. E ela falou que não gostou. Eu falei, não tem problema. Você não precisa pagar. Pode ficar tudo bem. Vai com Deus. Vem cá, me dá um abraço. E tudo bem. Obrigada. Zero rancor, gente. Foi embora. Mas eu sabia que tinha ficado muito bom o trabalho. Sim. Né? Aí depois ela não pagou, ela não ia ter o retoque. E aí quando faz a primeira vez, sai um pouquinho. E as clientes voltam loucas pelo retoque. Aí ela ligou lá e falou, quero fazer o retoque. Aí a minha assistente falou, ela quer fazer o retoque. Aí eu falei, você gostou então, né? Então tá bom, então vem. Então vamos pagar. E aí eu faço o seu retoque, tá bom? Tá bom. Entendi. Quanto tempo depois faz o retoque? 30 dias. 30 dias. 30 dias faz o primeiro retoque, só para dar uma reforçada na tinta, porque eu faço uma coisa muito leve, que a área fazia uma coisa muito profunda, tipo tatuagem. E eu trouxe uma elegância de trabalho, e isso influencia na durabilidade. Então sai, não é permanente, o que é maravilhoso. Legal. Então dura ali 6 meses a sobrancelha. Entendi. E depois de 30 dias que faz a primeira vez, tem que reforçar um pouquinho para ela durar, mas é tudo semi-permanente. E foi isso que trouxe essa onda nova, dessa coisa mais natural para o mercado. Que legal. Como você conseguiu ampliar e transformar a sua empresa hoje num grupo de impacto e com faturamento tão grande? Hoje, você pode revelar alguns números para a gente? Posso. Número em relação a faturamento, a número de colaboradores que você tem, Sim. E ampliação. Hoje a gente está previsto esse ano, que você falou, faturou 35 ano passado. E esse? A expectativa é uns 40, 50. Sim, uns 40, 50 esse ano e ano passado 35 milhões. Legal. E cara, a gente está indo para um mega projeto agora, de clínica. Porque eu nunca acreditei muito em franquia para essa área específica muito artística, né? Tá. Mas eu consegui desenvolver um método de treinamento para a área da beleza muito eficaz. Que tem vários estágios, várias etapas, e eu consigo preparar um artista muito rápido para ele ser um master. Um artista é um profissional da profissional, estética. Sim. E como eu formei muitas pessoas já no Brasil e no mundo todo, eu tenho alguns pontos de contatos prontos para virar a chave já. Então, a gente está com um projeto de expansão clínica muito grande. A gente está estruturando toda a empresa para receber toda essa demanda que vai ter. E vai ser bem legal. Para a escola, a universidade, a gente conseguiu todos os cursos certificado do MEC. Então, lá tem curso para sobrancelha, tem lábio, tem pele, tem tudo. Tudo dessa área e é muito legal. Aí tem os produtos que, na verdade, o ecossistema,
ele se retroalimenta, né? Essa é a verdade. É. E aí eu criei uma linha de produtos também para alimentar toda essa área B2B de profissional que é carente no Brasil, de marcas boas Tá. que entendam do que fazem, entendeu? Não é Claro. uma marca que criou um produto porque quis criar, não, é uma marca que vive aquilo na prática. Então, a marca foi criada para você, para fomentar, para dar giro a esse mercado. Sim, dá giro no mercado, vender, acabou virando uma empresa também, abastece clínica, Aham. que vai abastecer toda a rede de clínicas do mundo. Que legal. E que abastece outros profissionais podem comprar nossas linhas também para trabalhar e eles querem excelência que a gente Sim. tem. Isso é muito legal. Claro. E agora eu venho para um lançamento de uma super marca B2C para o mercado de maquiagem, skincare, mais tudo isso que a marca já pede, as pessoas pedem, esperam esse projeto. E muita coisa, nossa. E eu fico até... Que incrível. Ô, Natália, quando você está presente em quais lugares? Porque, por exemplo, quem está assistindo hoje aqui, acompanhando o Desobediência Produtiva, ouvindo, e quer acompanhar, e quer fazer parte, né? Quer conferir esses produtos e serviços que você presta. Aonde estão disponíveis essas clínicas? Como as pessoas podem ser atendidas? Lá no Instagram, então, elas acham tudo, né? Ou Aham. também no site, nataliabeauty.clinic. Elas acham as clínicas que tem aqui em São Paulo próprias e também em Campinas. E para quem não é de São Paulo, elas têm acesso às nossas filiadas. Que no nosso site ela consegue, pelo CEP dela, achar a afiliada mais próxima a ela, para ela ser atendida. É um profissional que é afiliado daí? É um profissional que esse projeto é o profissional que é habilitado. Ah, Ele me paga a mensalidade, tudo bonitinho. Mas esse é um programa de filiados. Aí vai vir o programa de franquias. Mas já tem os preparos, todo mundo preparado só para Para pegar a franquia. acontecer. Que legal. E Ou seja, você primeiro capacitou o profissional para depois você testei colocar... um modelo, então aí eu quis testar que as pessoas também conseguiriam ter o mesmo crescimento. Uhum. E aí criei o projeto de filiados, onde eu comecei a acompanhar alguns profissionais mais a fundo e eles se desenvolvem muito. E montam clínicas e crescem. Então agora com o modelo de franquia eu já sei que dá certo toda essa jornada e como fazer dar certo. Legal. Então a segurança para quem vai querer comprar a franquia já é muito maior, porque eu validei várias. Legal. Agora, como que hoje você, percebendo que esse negócio escalou, né, e teve esse crescimento tão grande, como você gerencia o seu tempo? Você passou a ter que administrar o tempo de uma maneira diferente, Sim. tendo as suas prioridades e evoluindo em relação a isso? Sim, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que eu não usava agenda, assim, de Google e tal, Aham. é tudo muito... Então, eu tive que aprender a policiar o meu tempo, a programar o meu tempo, porque eu me perco no tempo, às vezes. Eu não sei que dia é, que horas é, eu vou vivendo muito bem, feliz. Tá. Então, eu tive que ter uma atenção maior pro tempo, né? Para não me atrasar as coisas e fazer tudo atropelado. Então, a dedicação. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou professora, eu sou amiga, tem tudo. Mas eu sou muito focada. Então, o trabalho, para mim, ele é muito importante também. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou muito focada no trabalho. Quando eu estou com minhas filhas, eu sou muito focada com a minha filha, com as minhas filhas. Quando eu estou com meu marido, eu sou muito focada com o meu marido. Então, eu separo bem as caixinhas. E aí tem as proporções de acordo com o momento que eu estou vivendo. Então, tem épocas que eu trabalho mais, tem épocas que eu estou mais com as minhas filhas ou mais com o meu marido. Depende do que precisa um pouquinho mais da minha atenção ali no momento. Pra você E aí eu vou equilibrar. equilibrando e sem culpa, assim. Eu já me culpei muitas vezes por viajar muito, deixar as minhas filhas, às vezes viajar para fazer alguma coisa, deixar a empresa, achar que eu não estou produzindo nada. Então eu já carreguei muita culpa e eu fui deixando a culpa pelo caminho, eu fui tipo tirando das costas, me libertando, sabe? Claro. E aí hoje eu equilibro tudo, entendo que eu dou o meu melhor o tempo todo e vamos sempre buscar o melhor, melhorar. Natália, você acredita que o sucesso, o dinheiro, a fama e principalmente a visibilidade hoje proposta pelo digital, né? A gente vive numa sociedade da atenção que valoriza muito as pessoas que chegaram lá. É. Né? E você é uma pessoa que chegou lá. Sim. Um caso real, veio de baixo, identificou o seu propósito, colocou as ações necessárias para que o seu propósito fosse executado. Tem algum momento que a gente questiona se a gente perdeu ou não a humildade? Você sempre está ali pertinho da humildade. Como é que você lida com a questão humildade? Eu fui passando por vários estágios com a questão da humildade. Antes eu achava que
ganhar dinheiro já era um sinal de que eu estava perdendo a humildade. Então, eu tive que quebrar essa crença de ganhar dinheiro e saber que eu não ia perder minha humildade. E depois foi passando de estágio. Hoje, e as pessoas falam muito, né? Ah, não deixa de ser humilde, humildade não sei o quê, não perca a humildade, vai subir para a cabeça. Então, eu acho que é muito de saber quem a gente é. Né? Saber quem a gente é, lembrar as nossas dificuldades, o que a gente já passou e que o mundo dá voltas. O meu mundo já deu muitas voltas. E eu já vi coisas assim que ninguém acredita. Então, eu acredito muito que a gente tem que ser para o outro que a gente gostaria que a pessoa fosse para a gente o tempo todo. E tomar um pouco de cuidado, porque quando alguém fala assim para a pessoa, olha, você tem que ser um pouco mais humilde. Você está subindo para sua cabeça. Cuidado quando alguém te fala isso. Tenta entender qual é a intenção por trás daquele comentário dessa pessoa, entende? Então, eu sempre tento pegar a intenção por trás do que as pessoas me falam, para entender se isso vai me influenciar ou não. Então, o mais importante é saber quem você é, saber as suas intenções, que é muito importante, e que você respeita os seus valores, e eles são inegociáveis. Que legal. E não faça para o outro que você não queria que alguém fizesse com você. É muito real isso. Sim, sim. Hoje, a gente tem uma audiência aqui no Desobediência Produtiva, que eu tenho certeza, certamente elas se inspiraram muito na sua história, porque com esse nível de verdade que você narra os acontecimentos na sua vida, inclusive para mim, né? Eu vou tirar vários trechos da sua fala que servem para gente. Né? Sim, fico feliz. Porque é o poder, a simplicidade, a grande sofisticação é a simplicidade. Exato. Né? E eu acho que a sua simplicidade é o que de fato faz com que você transforme as pessoas em pessoas mais belas. Não pelos que elas representam fisicamente, mas pela beleza interior que elas passam a enxergar que existe dentro delas. Então eu gostaria que você, a gente já está terminando aqui o nosso episódio, desse alguma palavra para aquela pessoa, aquele perfil aqui do Desobediência Produtiva que ainda não consegue destravar a vida, que tem medo de mudar de emprego, que tem medo de abandonar um relacionamento, que quer ter um comportamento de desobediência produtiva, mas não consegue. O que você pode, usando toda essa trajetória sua de vida, gerar de inspiração para essas pessoas? Olha, o que eu posso falar, por experiência, por ter vivido, é que vocês têm que parar de e se. O e se paralisa você. E para com essa mania de querer fazer alguma coisa, e pensar em tudo que pode dar errado primeiro, antes de pensar o que vai acontecer quando tudo der certo. Para de pensar no risco. Dá o passo. Você só vai saber se você fizer. E eu tinha muito medo, às vezes, de não tomar uma decisão e dar o passo que eu queria e me arrepender lá na frente. Porque o tempo não vai voltar. A vida, ninguém consegue comprar tempo, entende? Então, lá na frente, eu ia me arrepender de não ter feito? Eu comecei a pensar, eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Porque se eu pudesse olhar para a Natália de 10 anos atrás, eu falaria para ela assim, ó, não vou mudar nada da sua vida. Você vai passar por tudo que você vai ter que passar para chegar até aqui e eu não vou mudar nada. Só vai. Eu não mudaria nada da minha trajetória. Eu faria tudo de novo. Então, assim, dá o passo. Não queira se arrepender do que você não fez, porque você não vai se arrepender do que você já fez. Só vai. Só vai. Você sabe que essa palavra é muito importante para mim. Eu tenho ela tatuada aqui, ó. Só vai. Só vai. Hashtag só vai. Só vai. Eu acredito flow da vida, eu falo. É. E se desamarra com o passado, desamarra dos erros, se perdoa, para de carregar, sabe, essas âncoras nas costas, desfaz o nozinho do erro e das culpas, fecha vidro do carro, encerra, olha pra frente. E começa a construir a partir dali o futuro que você quer com as suas atitudes do presente. Eu acho que esse foi a grande virada de chave está no seu comportamento mental, né? Sim. Porque você conseguiu se desvencilhar de tudo aquilo que era crença limitante. Total. Porque era muito, Dos meus erros, muito eu errei muito. É muito improvável o que aconteceu. Tipo, Muito improvável. quando eu olho pra você e olho a sua narrativa, trabalhando no restaurante, morando no interior, depois morando com o pai, separou, mulher, fragilizada. Não, fragilizada. Aí eu vou começar porque
Gente, poxa, você começou tapando um buraco de algo que você sequer sabia e não tinha que planejado. eu nunca planejei. Nunca planejei entrar pra... Gente, eu cresci ouvindo que para ter sucesso você tinha que ser médico, advogado ou engenheiro. De verdade, parece loucura hoje, mas eu cresci ouvindo isso. A área da beleza era jamais, não. E foi totalmente ao acaso, porque as pessoas ficam esperando a oportunidade bater na porta delas, né? Tipo, oi, eu sou a oportunidade da sua vida, vamos lá? Dá a mãozinha? E não é assim, gente. É geralmente onde você não espera que está a sua maior oportunidade. E as pessoas também não entendem que o sucesso ele demanda tempo e 95% de transpiração e 5% de inspiração. Porque quando a gente olha para a sua jornada, normalmente a gente tem uma tendência ao seguinte: é só inspiração, vai acontecendo, os fatores conspiram a favor e tudo vai acontecendo e não notam o corre que você tem por trás. Se eu te fizer uma pergunta aqui, você ficou quantos dias trabalhando nesse flow de fazer sobre... Você trabalhava quantas horas por dia para você conseguir atingir um número mínimo ali que te desse um conforto financeiro mínimo para você se sustentar? Eu trabalhava das 8 às 9, 10 da noite todo dia. 11, 12, meia-noite, 1. Atendia até de madrugada? Já atendi de madrugada. Viajava muito, dava curso numa cidade, voltava no outro dia, agenda cheia de atendimento. Eu queria me distanciar daquele pesadelo que eu tinha saído. Então, eu estava no modo sobrevivência. Eu acho que o empreendedor, quando ele começa, né, ou a gente dá um passo que a gente é mais sobrevivência, que tem que fazer para sobreviver, você vai muito tempo, você fica ali, ó, cavalo, né, quando tá na corrida, só olha para frente. E fui. E o cansaço não me batia, porque o meu medo de voltar para onde eu estava ainda era maior que o cansaço. Então, bora. E eu usei o medo como combustível, né, porque o medo é igual a gasolina. A gasolina, se você usar para incendiar uma casa, ela destrói tudo. Mas se você colocar no carro, ele anda. Então, eu comecei a usar o meu medo para me fazer andar. Que legal. E não como paralisador, entende? Quando você começou a perceber que o seu case de sucesso ele gerava muita inspiração, muitas pessoas que fazem a transformação no digital começaram a se aproximar de você. Muito. Né? Bastante. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio? 2. Como que foi essa porta de entrada para esse mundo dessas pessoas que produzem conteúdo na internet e perceberam, cara, essa menina assim, essa mulher é um case incrível e ela tem muito a ensinar e compartilhar. Que legal. Você sabe que uma das pessoas que me abriu a porta para trazer um pouco mais dessa visão de vida e tudo, mais simples, foi o Joel. O Joel falou, poxa, tá crescendo, vamos fazer uma live? Falei, vamos. Já faz um tempo, eu já dava curso online e tudo, mas eu não estava ainda nesse meio. Aí eu falei, vamos. Aí fizemos uma live, foi demais. Tipo, a gente se aprofundou muito nesses assuntos, nas entrelinhas, né, da história. E depois a gente fez um podcast, foi sensacional, assim. E a partir dali a minha história, muita gente desse meio viu. E falou, poxa, que legal, muito improvável. E é legal porque as pessoas, elas ficam paralisadas, né? Elas ficam olhando alguém que tem sucesso, olha para ela onde ela tá e ela fala, eu não vou chegar lá. Então, quando a gente lembra que independente da situação que ela tá, ela pode construir uma jornada de muito sucesso, lembrar ela disso, dá esperança e dá força. Eu acho super interessante o que você fala sobre lembrá-las disso. E eu tenho uma pergunta até meio um pouco crítica relacionada a alguns conteúdos. Quando a gente te ouve, é muito verdadeiro, orgânico. Teve uma conspiração de fatores incrível, mas antes da conspiração de fatores, que fizeram com que o sucesso de fato aparecesse, tinha a sua gasolina, que era o medo, com uma entrega absurda. Principalmente de propósito de tempo, né, de energia. Hoje, eu noto que existem fórmulas prontas que as pessoas vendem. Né? O tempo todo. O tempo inteiro, assim. Faça isso, você vai ter sucesso. Faça isso, você vai ter sucesso. E eu acredito que muitas pessoas acabam se frustrando. Porque cada um é cada um. Você concorda? Cada um é cada um, exato. E a culpa não é de quem está vendendo isso, é de quem está comprando. Adorei. Porque quem está comprando acha que existe uma fórmula mágica para ele ser feliz. Dá licença, gente. A culpa não é de quem está fazendo, a culpa é da galera que está consumindo. Tem que acordar. É isso daí, é muito louco, porque eu tenho um pensamento de que, assim, as pessoas precisam parar de não querer o processo. Porque o mais legal não é o resultado, não é chegar lá. Não tem graça. Eu chego nas alunas e falo,
teria graça se eu pegasse na sua mão e passasse tudo que eu sei fazer de sobrancelha pra você agora, nesse momento? Te passo agora. Ela fala, não. Não tem graça. O que tem a graça é o processo, é você validar todos os passos que você vai dando, difíceis, fáceis, eles são o seu combustível para uma coisa extraordinária. Entende? A construção é gostosa, você se apega, você cria uma história, uma jornada. Tem verdade, tem storytelling, Teve um tem momento. self-telling. E sabe, teve um momento de dúvida nessa jornada toda? Se você, Teve. ai meu Deus do céu, vai dar errado. Ou será que eu tô indo pro caminho certo? Teve. Quando eu aluguei a casa, a primeira clínica grande, que foi uma casa. Que eu saí da salinha de 30 metros para uma clínica de 500 metros na Rebouças. 10 vezes maior o valor. Nossa. Só que eu estava toda endividada ainda. Mas eu queria aquela casa porque eu precisava dar oportunidade para faturar mais, Aham. para eu pagar a dívida sem nem fazer diferença. Tá. Só que aí quando eu fui alugar a casa, o proprietário não queria alugar. Eu cheguei na reunião de pijama, improvável, imagina. Um senhor, na Paulista, no escritório dele, cheguei 6 horas da tarde, eu tinha acabado de dar um curso de pijaminha rosa e mochila e franjinha, assim. Tinha 29 anos, 28. Ele olhou e falou, meu, e com nome sujo no Serasa. Ele falou, essa menina quer alugar minha casa na Rebouças, com nome sujo, toda endividada. E aí ele... aí eu falei, meu, será? Aí ele alugou, decidiu alugar, a filha dele me conhecia, olha a coincidência. A filha dele me conhecia e falou, pai, aluga pra ela é batalhadora, eu conheço a história dela. A filha falou. A filha falou, num jantar dele na família, ele contou depois pra mim. Ele falou, meu Deus, te ama muito, viu? Aí, beleza. Quando eu fui alugar, ele falou, só que você tem que me dar 6 meses de aluguel antecipado. Alugo pra você, mas você me dá os 6 meses de aluguel. Porque eu entendo a insegurança dele. Tá. Daí eu tinha, só que era o dinheiro pra pagar a dívida. Tipo, certinho dava. Que eu falei, bom, tá aqui, é reserva. Pago a dívida ou dou tudo pra ele. E começo a win de novo. Então, o dar a win nesse momento pra mim foi tipo, de novo. Vou começar de novo. E aí peguei a casa, uma casa toda feia, cinza, na Rebouças. Daí eu tinha atendido uma cliente na salinha, muito tarde, tipo 11h30 da noite. E atendi ela muito bem, muito feliz. E ela morava em Dubai e me mandou uma mensagem. Eu acabei de alugar a casa, tipo, passou uma semana. Desculpa, era o quê? Era um horário? Eu atendi uma cliente Tá, lá na outra salinha. 11h30? Da noite, Hã? tudo. E daí eu já... ela me mandou uma mensagem, que ela mora em Dubai. Em Dubai, Então ela isso. voltou para Dubai e me mandou uma mensagem. Eu quero que você venha para Dubai atender, porque as minhas amigas todas amaram a minha sobrancelha e todas querem fazer com você. Eu falei, tá bom. Ela, então você vem, a gente paga a sua hospedagem. Para mim já estava ótimo se só pagasse a viagem. Conhecer outro país, eu já estava gratíssima, sabe? Muito feliz. Sei. Daí isso foi uma semana depois de eu ter alugado a casa. Eu fui pra lá, fiquei lá 15 dias, deu quase 15, atendi um monte de cliente, de amiga dela. E aí ela me deu 200 mil dirhams, que fala. Só que tava quase 1 para 1 nessa época. Quando eu voltei e troquei, eu paguei toda a reforma da casa. Eu não tinha esse dinheiro, eu nem sabia. Meu, olha só, é que tem que dar o passo. Eu não tinha garantia nenhuma para alugar a casa. Não tinha dinheiro para reformar. Usei todo o dinheiro para pagar o aluguel antecipado. E eu estava recomeçando no imóvel de 500 metros já com conta alta. Só que ali, ó. Depois disso, uma semana, essa cliente me mandou mensagem me convidando para ir para Dubai atender. E aí eu voltei depois com 200 mil quase. Que Ou foi o se- suficiente para você Pra pagar a o reforma, investimento. Isso, e para trazer, deixar salas bonitas, tal, trazer os clientes. E bombou muito. Aí começou a vir um monte de gente famosa. Débora Seco, Simone, veio Sasha, veio Maísa, todas. E tu te divulgando, né? Tudo divulgando. Muito. Porque eu acho que aí vem tudo, né? Aí vem a história, vem a superação, vem a persona. Então, a pessoa se tornou uma marca também. Tem o branding todo que conecta lá na experiência da empresa. Tem o marketing dos 5 sentidos. Tem toda a parte lúdica. Então, a empresa, ela é um grito de liberdade. Todo mundo lá trabalha de pijama, as alunas usam pijama. Você vai lá, tipo, as placas das salas são diferentes. Então, a sala da mágica é onde é a sala de procedimento. Sala dos sonhos são as salas do curso. Porque aí depois eu peguei a outra casa também, de mais de 500 metros. Que aí muro com muro. O cara saiu, eu peguei e fiz a universidade de cursos. Então, é gigante. Que legal. Então, e aí tem plaquinha assim, por exemplo, o banheiro. É sala do alívio.
Porque tudo ali é diferente, é tipo uma sacada não óbvia. Claro. Para fazer a pessoa falar, nossa, diferente. Aí marca a memória e você cria uma memória afetiva positiva. Memória afetiva é você gerar uma memória boa no seu cliente e sempre que ele vê algum elemento que ele viveu ali de experiência que despertou o sentido dele, ele vai lembrar de você. Não pelo procedimento ou pelo curso, por outras coisas acessórias que despertaram algum sentido dele. Você tem palestra? Tenho. Faz quanto tempo? Faz um ano. Eu nunca imaginei que eu seria palestrante. E eu fico tão nervosa antes de entrar no palco. Sério? Sério. Como me que é dá uma crise. a sua palestra, como ela é? Ah, Ela tem referência de apresentação? Como que você solta? Você tem slide, você tem vídeo? O que você faz? Eu tenho, mas eu tenho gostado, eu não sei você, mas eu tenho gostado mais quando eu palestro e não tenho um slide, por exemplo. Tá. Tipo, contínuo. Eu fico mais solta Tá. atualmente e aí eu falo sempre que a galera quer ouvir. Mas eu tenho gostado muito de fazer palestra. Assim, eu falo sobre colaborador, então tem palestra que eu faço sobre collab lover, que eu chamo, né? Que são como ter colaboradores apaixonados pela marca. Tá. E aí eu trago todo esse lado lúdico que a gente vai... Que aí entra a cultura patriarcal também. Que hoje a gente está passando por um outro momento na empresa de trazer um pouco o olhar da energia, não falo da mulher, mas da energia feminina para o negócio. Né, que a gente vem de uma época muito da energia masculina. E isso, a gente está lidando com pessoas. E nessa nova era, o feminino é muito importante. Então, como é que a gente faz para ter uma cultura muito forte? Quando eu falo cultura, é todo mundo que faz parte do ecossistema vivo, que é uma empresa, está focado num objetivo. A cultura é isso. E com a missão, alinhado com a missão. Então, como é que faz? Tem sobre brand lovers também, que é como ter pessoas apaixonadas pela sua marca. Então, quais são as estratégias que eu uso, como que é. Tem a da história da vida, né? Porque aí é super engraçado, tem várias coisas bem engraçadas no meio. E sobre tudo, assim, sobre empreendedorismo feminino, sobre espiritualidade, mas não em religião. Acho que das leis espirituais, eu falo assim, né? Da cocriação. Você segue alguma doutrina? Eu acredito em tudo que é... Para mim, religião é amor. E cada um tem a sua crença, né? Eu acredito em todas. E acho que cada um encontra a sua veia para chegar lá. Mas eu acho que tudo é uma energia, né? O bem, é o amor. E eu sou muito de acreditar que a gente cocria a nossa realidade, né? Baseado na intenção de fazer bem para os outros. E aí isso é um assunto muito profundo, assim, que as pessoas falam, E aí eu faço Mind Move todo dia antes de dormir, eu faço Mind Move toda vez que eu acordo. O que é Mind Move? Mind Move é assim, eu vou dormir, quando a gente começa a dormir, a gente deita, a gente está em estado muito consciente, a mente ainda está trabalhando muito forte. Sim. E a mente, ela é cética. A mente, ela tem que ver para crer. Ela às vezes atrapalha a intuição. Sim. Consciente, muito consciente. Quando a gente começa a dormir, o consciente desliga um pouco e a gente passa por um processo de sonolência, onde a gente já fica num estado onde o subconsciente ali é o comandante da operação. Então, a gente tira a barreira da mente muito consciente da gente. Que o racional, né? Racional. Isso. Tira o racional. E aí você começa, nesse momento, fazer um filme de como você gostaria que a sua vida fosse perfeita. Então, começo a pensar qual a Natália que eu quero ser, como, fisicamente, com quem eu vou estar, como é a minha família, como eu sou no trabalho, momentos felizes e com riqueza de detalhes. Eu vou criando um mind move. O que eu quero ter, como eu quero que a minha empresa seja, pessoas felizes, o carro para onde eu quero ir, ou viagem, ou bem, qualquer coisa. Eu faço um mind move. E cada vez o meu mind move vai mudando, mas muito positivo. E aí eu adormeço. E de manhã, antes de despertar completamente, eu sempre gosto também de ficar nesse estado sonolento para fazer o mind move do dia. Tem dia que é difícil fazer? Muito. Porque acontecem coisas que fogem do nosso controle, imprevistos, e a gente Meu, sofre. Como que você muito. lida com esses dias? E eu não sou apegada. Então, assim... é o que eu gosto de contar através de história. Por exemplo, eu estava gravando pro
do Meu Sucesso, do Flávio Augusto, já viu? Tá. Que eles fazem com... Ele pega e faz uma série da vida de algum empresário. Aham. E aí a gente fez o meu. E a gente gravou o último episódio sexta-feira, lá em Alphaville. E a gente queria o pôr do sol no final. E a gente não tinha esse pôr do sol e a gente ficou perdido. Queria achar o sítio onde eu cresci, que eu cresci num sítio lá em Santana do Parnaíba. Não achamos o sítio. Beleza. Aí passei, vi uma esquina e assim, ia perder o pôr do sol, não ia ter a imagem, mas estava tudo bem. A gente tentou e não achou o sítio. Tá tudo ótimo. Só assim. Não deu, não deu. Paramos, tinha uma bem simplesinha, uma barraquinha de pastel. No meio da estrada, assim. Estrada do Suru chama. Só tem mato e curva. Aí tinha um pastelzinho. Falei pra equipe, tava em 2 carros. Gente, vamos comer um pastel? Ai, vamos. Todo mundo desceu, comemos pastel. Demos pastel pro cachorrinho. Desceu o caminhoneiro também. Tipo, ver isso é legal. Esse movimento de vida, sabe? Das pessoas. Aí a gente tava falando, poxa, perdemos o pôr do sol. Aí a moça que tava ali servindo pastel falou, olha, 3 quilômetros pra frente, nessa estradinha aqui, vocês vão achar uma cachoeira. E tem um pôr do sol bonito. Beleza, comemos, falando, vamos lá, turma, vamos lá. Chegamos lá, não achamos a cachoeira e fomos, hein? Ó, a gente foi, não achava nada. Chegou, não tinha cachoeira, mas a gente achou um pico de uma montanha. E o pôr do sol, mais lindo que eu já vi na minha vida. Né, Mari? Se tivesse planejado, eu jamais teria achado aquele pôr do sol. Mas eu cheguei e vivi aquele pôr do sol e a gente fez o final maravilhoso pro documentário. Mas você tava, olha que interessante. Eu adorei esse exemplo que você deu, porque a minha palestra ela é toda compartilhada por meio de exemplos que tangibilizam o conceito de desobediência produtiva. Olha que incrível. Dá para explicar o conceito de desobediência produtiva por esse exemplo que você acabou de recortar para mim. Você estava primeiro conectado ao seu momento presente. Quando você está conectado ao momento presente, que significa você não está remoendo o fato de minutos atrás você não ter encontrado um lugar, ou você não está na expectativa frustrada, que expectativa é diferente de esperança. Quando você tem esperança de algo, é diferente de você ter uma expectativa de algo. Sim. Expectativa você quer que aconteça. Não, eu espero que isso aconteça, mas se não acontecer, está tudo bem. Né? Sim. Então você tinha Verdade, esperança. verdade. Né? Adorei essa sua... Expectativa e esperança. A gente tem que ter Sim. esperança das coisas. Exato. Não tem que ter expectativa, porque a expectativa Nossa. mata a gente. Frustra, arrebenta, não é? Adorei. Muito. Então, você tinha e ninguém esperança. tem obrigação de saber a sua Não. expectativa. Não, é. A expectativa mata por ansiedade, mata precocemente, porque se não acontece, você coloca tudo a perder mata o e aí encantamento. mata o seu passado também. Porque por que não aconteceu, né? Então você tinha esperança de que algo acontecesse. Sabe quem falou com você, Natália, nesse exato momento que você parou para comer um pastel? A sua intuição. Sua intuição falou, para comer um pastel. E foi, né? E foi bem isso. Né? Aí sua intuição falou, pumba, você parou para comer o pastel. Depois você parou para comer o pastel, conectada com o momento presente, você ouviu um insight que foi direcionado pela sua intuição no começo, assim, para aqui que tem alguma coisa aí nesse pastel. Você recebeu uma informação, você primeiro, você concorda que você poderia falar assim, essa moça do pastel não tem credibilidade. Eu não confio nisso. Não Pois é, confio na verdade, as verdade pessoas dela. fazem- E confio em mim também. Confio que essa informação, que minha intuição conversou comigo. Fui confiante o suficiente. Essa informação é boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar risco, que é o terceiro passo. Vamos ter coragem para fazer isso? Tive coragem. Foi lá e recebeu um resultado. Todo mundo quer apostar e ter resultados, né, completamente diferentes, sem apostar nada. Dentro da zona de acomodação. Exato. Você não. Você foi desobediente produtivo. Intuição, confiança e coragem. Pumba. O resultado estava ali. E ela, a desobediência produtiva, quando colocar em prática, ela transforma a vida de muitas pessoas. Como transformou a sua? Você é o exemplo, talvez, mais evidente do conceito. É impressionante. Por isso você está aqui hoje. Eu estou tão feliz de ouvir a sua voz, a sua verdade, a maneira como você fala. Você transcende espontaneidade na tua fala. É impressionante, cara. Ai, fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz também de receber aqui. Mas continua essa historinha que tá maravilhosa. Deu certo. Deu certo. Não, cara, e assim, faz todo sentido. Meu Deus, e posso te falar? Eu sou assim como você e eu tenho muitas pessoas perto de mim que me fazem desacreditar o tempo todo disso. Da intuição. E como a gente tem que se manter forte quando a gente acredita nela, porque as pessoas que não entendem, não acreditam, elas vão querer que você não acredite também. Bom. E a gente tem que se manter forte, assim, até você me falar isso é um reforço, tipo, cara, a intuição é a voz de Deus no seu coração. Intuição.
acredita e confia. Mas eu tive intuição e eu fiz mal para alguém. Tá. Não, isso daí já é intenção. A intenção tem que ser boa o tempo todo. Se eu sei que vai fazer bem para mim e para os outros, eu vou e faço. Vai dar tudo certo, gente. Tem intenção de machucar ninguém, tá todo mundo bem. Parei, comi o pastel, ouvi, e eu queria conversar com ela, sabe? Com a atendente, para ouvir, porque era diferente. Quando que a gente tem a oportunidade de parar com alguém que estava ali vendendo pastel e ouvir alguma coisa dela? Alguma percepção dela sobre alguma coisa. Eu tenho interesse em ouvir as pessoas o tempo todo. Aprendo Legal. muito. E aí ela falou, viu verdade, a gente foi. E assim, era uma estradinha muito curva, só mato. Tanto que a gente chegou e não chegava a cachoeira. E 3 quilômetros, a gente já estava uns 9 quilômetros lá para frente. E o pôr do sol baixando, e a gente já conformado. Gente, não deu para pegar, beleza, foi bom do mesmo jeito, estamos todos felizes, gratidão. Tudo ótimo, muito obrigada. Aí a gente viu um pico gigante, paramos o carro numa curva. Ninguém para o carro ali, a gente parou o carro. E o bom é que a galera vai comprando a ideia, né? Gente, vamos parar aqui, vamos. Na hora que a gente desceu, era uma estradinha de terra pro horizonte. Só que tinha uma casinha aqui que parecia um cativeiro de sequestro, assim, embaixo. Porque era um caixote, assim, tudo fechado. E um cachorro bem latindo. Mas aí qualquer pessoa teria ido embora, falado, não vou ficar aqui, perigoso. Não. A gente andou mais um pouco, um pico, um pôr do sol, laranja. A gente colocou aquela música Follow the Sun. Que assim, aí todo mundo viveu aquele momento. As câmeras, a gente, todos nós, ficamos todos muito felizes, estávamos todos, a equipe deles, todo mundo, cara, que dia, que noite, que tarde, que pôr do sol. Então, todo mundo estava vibrando naquela frequência. Que legal. De tipo, esse é o momento presente mais perfeito, porque é o agora que a gente está vivendo. Que legal. Então é muito da sua palestra, assim, nossa, que legal, né? Que legal. Eu acho que agora eu vou encerrar com você. Eu falei que eu ia encerrar lá atrás, mas não dá pra... Tem que fazer mais, quem aí acha que a gente tem que fazer outros? Porque, assim, tem muita desobediência produtiva. Tem. Se for vasculhar, dá pra vasculhar várias histórias. Qual foi, talvez, a maior desobediência produtiva que você tenha cometido e que você falou, meu Deus do céu, isso aqui acho que eu passei do ponto. Tem alguma? Não, eu acho que não tem nenhuma, porque são tantas. Todas são equivalentes, Todas né? são, e eu sou obcecada por quebrar padrão. Obcecada. Obcecada por mostrar para as pessoas que elas não precisam seguir ou ser alguém que elas não são para conseguir algo ou para ter sucesso. Nas palestras, eu chego de terno. Eu chego de terno na palestra, subo no palco e tiro o terno e tô de pijama. Que legal. Eu falo, porque não foi de terno que eu construí meu império e você não precisa usar um terno para ganhar dinheiro. Aí eu pego e arranco o terno e fico só de pijama. Falo, essa sou eu e foi assim, sem precisar mostrar o que eu sou, o que eu tenho, que eu construí o meu império. Legal. Aí todo mundo, meu Deus, liberdade, criança, busca o lúdico, resgata a criança interior, fica livre, corajosa e vai. Você, por ter se transformado nesse ícone, né, de disrupção e de empreendedorismo feminino, você passou a ser referência de muitas pessoas, acredito, principalmente mulheres empoderadas como sim. você. Sim. Você tem alguns exemplos de mulheres que te procuraram e falaram assim, cara, você é demais, e o nível de representatividade que você passou a ocupar? Há muitas mulheres que eu admiro falando que me admiram. É. Muitas mulheres, muitas, aqui do Brasil. Mulheres que eu jamais achei que eu teria acesso, por exemplo. Mulheres bem legais. E como é que é ser hoje responsável por carregar essa voz de empoderamento feminino numa sociedade que se transforma, Sim. mas não na velocidade que deveria, principalmente relacionada à figura feminina? Eu acho que vai muito da coragem, dessa desobediência produtiva, porque a mulher, quando ela se empodera e ela entende que ela também é protagonista, olha que louco. O mundo em volta dela, que ainda não está preparado para mulheres tão protagonistas, começa a querer fazer com que ela desista ou se enfraqueça. Então aí vem a intuição de manter um caminho forte, corajosa. Vai e faz. E manter. E quanto mais mulheres mostrar que outras podem, ou que por cada mulher que não desistir, vai carregar milhares de mulheres que já pensaram em desistir. Então eu penso nisso quando eu tô cansada. Quando eu tô cansada e falo,
se eu não desistir, já é motivo para ninguém desistir, porque se uma consegue, todas conseguem. Então eu carrego o peso de milhares de mulheres não desistirem quando elas conhecem a minha história. E isso me fortalece, porque tem dias que eu não consigo, que eu não quero levantar da cama. Tem dias que eu não tô bem. Energia. Que eu falo, mas eu vou porque eu vou. E aí eu me reorganizo, faço minha visualização, coloco uma música, uma frequência, alinho, me fortaleço, lembro de alguma coisa, ou mesmo quando eu não tô bem, eu vou. A gente nem sempre vai fazer tudo o que a gente quer fazer, né? Sim. Eu vou fazer uma desobediência produtiva. Matheus, eu vou te pedir para você abrir essa câmera e eu vou convidar a Giovana para vir aqui. Vem, Giovana, vem aqui. A Giovana, além de minha sócia, começou a trabalhar comigo, ela é minha namorada. E ela é de uma outra geração. Que lindos. Né? E a Giovana hoje, principalmente entrevistando uma mulher tão forte como você, eu sinto muita necessidade, inclusive aqui para o público do Desobediência Produtiva, que já conhece a Giovana, encerrar essa entrevista hoje aqui do meu lado e ela sentar com você. E eu quero, por exemplo, ouvir o seu ponto de vista, Giovana, sobre o que você pensa, sobre... Eu não vou nem chamar de aula, tá? Que você deu. Você deu uma trilha de inspiração, de verdade, que vai muito... de vista, um ponto de vista muito além de uma aula. Tirar uma venda, eu acho. Muito além de uma aula. Então eu queria colocar a Giovana aqui agora, para primeiro ouvir o seu ponto de vista. Você vai sentar aqui, onde eu estou, eu vou sentar nesse banquinho ao seu lado. Nosso estúdio hoje, esse preset não está preparado para receber 3 pessoas. Né? Mas eu gostaria, porque a gente... Mas a gente gosta assim, porque a gente não planejou. Não planejou. E a intuição, ela é seguida da coragem de fazer. E é o que nós estamos fazendo, gente. Nós não vamos obedecer o pessoal que organizou o estúdio. Eu tô tímida. Nada. Eu não tava Mara. esperando por isso. Mas aí que é melhor ainda. Você ouviu, assim? Olha só, eu tava até dando uma olhada no Instagram da clínica agora, porque eu não faço minha sobrancelha, assim, eu realmente não faço, porque eu sempre gostei dela natural. E aí eu comecei a ver, eu não tinha dimensão, de fato, Natália, o quanto você era representante de um lugar feminino que eu acredito muito, que é o lugar que as mulheres têm que ocupar. E eu vi muitas mulheres muito grandes que estão ao seu lado, né, que estão... querendo ou não, uma trabalha com a outra, Sim. né? Porque uma troca com a outra. O ambiente feminino, quando a gente tem a oportunidade de crescer no empreendedorismo feminino, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Não tem ninguém que vai estar acima da outra, não. Todo mundo se ajuda. E eu olhei e falei assim, eu acho que quero fazer sobrancelha com ela. Primeira coisa. Mas a segunda coisa que me deixou assim... E ele tava falando, eu vou começar a encerrar a entrevista. Eu olhei pra ele e falei, não encerra, não. Porque o que eu fico pensando, assim, eu comecei a empreender cedo, a gente está descobrindo agora, eu sou sócia dele, como ele falou, e a gente está desenvolvendo algo muito legal que eu acredito muito, mas ainda tem muito para vir. E eu fiquei pensando, o que te move? O que move a Natália hoje? Porque, teoricamente, aos olhos de quem está de fora, você chegou. Você chegou. E você chegou num lugar que eu acredito que você possa parar. Você falou assim, eu vou passar o bastão para alguém. Vou descansar, talvez. Mas o que te move a continuar todos os dias? Cara, o que me move é legado. Assim, eu acho que eu tenho uma coisa que depois que fez sentido pra mim, mudou todo o jogo do que eu quero fazer. Isso me move, porque são coisas assim que fazem com que a gente continue mesmo. Eu entendi que a gente não existe o tempo que a gente vive, mas o tempo que a gente é lembrado. E ser lembrado está muito ligado ao quanto de impacto você gerou no mundo para você de fato ser lembrado. Então hoje a gente lembra de pessoas que não foram tão boas, por exemplo, Hitler. Sim. Existe ainda, não existe? Porque a gente lembra dele. Sim. Mas ele foi lembrado pelo motivo errado. Sim. Mas a gente tem o Steve Jobs, que é lembrado por mudar a história da nossa tecnologia, celular, tudo. E eu também quero fazer parte de um legado e quero ser lembrada eternamente pelos motivos certos e por algo bom. Então, essa vontade de ser lembrada e de criar um legado poderoso é que faz com que eu seja uma mulher multidimensional, que significa olhar para vários pontos ao mesmo tempo e não um olhar linear de construção.
Então eu quero construir várias coisas ao mesmo tempo, com muita energia, para criar um impacto no mundo do bem. Porque quando alguém tem contato com a minha marca, eu quero que ela seja feliz de alguma forma. E isso, se ela sair feliz da clínica, ela vai chegar no outro compromisso dela e vai tratar a pessoa feliz, não vai? Porque ela tá feliz. Então a gente consegue mudar o mundo assim, simples. Demais. É uma corrente. O bem gera o bem, então quanto mais bem você gerar, mais você tem chance de mudar o mundo. É assim que a gente muda o mundo. É um pouco de karma, né? Quanto mais você transmite o bem, mais você recebe o bem. Total, É o ciclo natural total, da vida, né? Total. Eu vejo a sua história e é muito bonito pra mim ver, porque você foi mãe cedo. Você foi mãe 25. cedo. A minha mãe foi mãe cedo também. E eu vejo uma característica nessas mulheres que foram mãe cedo, que assim, toda mulher que é mãe, se torna mãe, ela já é multidisciplinar. Mas quando você é mãe cedo, você ainda tem uma questão de amadurecimento que é precoce. Você tem que correr atrás do tempo pra Sim. cuidar de tudo. E você, além de ser mãe cedo, teve todos ali os seus problemas pessoais, seu divórcio, né? A falta de dinheiro. E o meu divórcio, assim, só para explicar um pouco mais do improvável, quando eu me divorciei porque ele descobriu que eu havia traído ele. E todo mundo ficou sabendo. Minha família, família dele. Então, assim, eu fui expulsa da cidade. Sim. Eu voltei com toda a vergonha. Meu pai sabia de tudo. Imagina meu pai, patriarcal. A filha que traiu, destruiu a família, com uma criança pequena, nome sujo, sem faculdade, fracassada. Só que aí que tá, por isso que eu falo da gente se perdoar. Foi quando eu me perdoei, de verdade, gente. De tipo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu errei. Foi um erro? Foi. E ok, erros não nos definem. Eu não sou o meu erro. Tá tudo Eu sou certo. quem eu quiser me tornar a partir de agora. Que coragem de você falar isso, hein? É porque eu me curei. Tipo, hoje eu honro a minha história. E se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada. Porque se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui hoje. Vivendo o que eu tô vivendo hoje. Essa liberdade que eu vivo hoje. E coragem de expor, porque, na verdade, todo mundo já errou. Né? A gente já mentiu alguma coisa, já fez... Não tem como. E beleza, mas o importante é ter consciência disso, não repetir, porque a gente sabe que não é legal. E se conectar com bem, se, sei lá, ficar bem íntegro. E todo mundo pode ficar íntegro quando tem consciência, porque consciência é um estado irreversível, né? Perfeito. E eu fico pensando assim, na história linda que você tá criando pra sua filha contar. Sim. Porque eu imagino que ela tenha passado muito de perto, mesmo que pequena, Muito. todos os apertos que você passou, e você Nossa, teve que ser demais. muito forte, não só como empresária, empreendedora, você teve que ser forte como mãe. Muito. Porque eu imagino que ela foi a munição Foi. de tudo. Nossa. Uma das munições, mas assim, Total, uma das principais, Eu assim. não podia mostrar pra ela, né, aquilo. Eu não podia mostrar que eu tava sofrendo. Então ela perguntava, cadê porque eu voltei a morar na casa do meu pai e da minha mãe, a gente dormia na mesma cama, eu e ela. E lá em casa, ela tinha um quarto dela, tinha a caminha dela, então ela não tava entendendo o que tinha acontecido. Tipo, cadê minha casa? Cadê meu quarto? Cadê minha cama? Cadê meu pai? Cadê minha mãe que tá indo trabalhar, sai cedo e volta à noite? Tô com a minha avó, tô com a minha tia, que eu não via ninguém. Então eu fico imaginando a minha filha ali. Sabe? Então é bem difícil. Quantos anos ela tem hoje? 9. Que fofa. E ela já entende? Entende um pouco. Que bonitinha. Mas eu sinto que ela sofreu comigo, sabe? Ela não demonstra. Que ela é Sim. madura. Mas posso te falar, assim, de novo, minha mãe me teve cedo. Eu vi ela batalhar muito. Eu vi ela ir contra todo o sistema. Porque ela é mulher também. E essas coisas voltam. Ela ainda não entende, mas uma coisa eu te garanto, ela vai ter muito orgulho. Ela já tem muito orgulho da mãe dela, porque Eu essa espero história é que sim. muito bonita. Você fez isso não só por você fez por ela. E esse é o maior amor do mundo, assim, sabe? Eu acho que o maior propósito do seu trabalho ser tão bem feito é ela. E isso é muito bonito. Então, Não, de coração, sim, nossa. parabéns. Ela Parabéns. assim, foi assim, eu olhava pra ela e falava, cara, eu não vou fazer isso com ela. Trazer ela pra essa vida e fazer ela viver o que eu vivi. Tipo, eu não vou. Ela não vai passar pelo que eu passei nem a pau. É sobrancelha que eu vou fazer, então eu vou ser a melhor em sobrancelha, mas eu não vou ficar nesse lugar.
E a minha filha não vai passar pelo que eu passei. Então foi tipo assim, era a única ferramenta que eu tinha, gente. Eu não podia escolher. Hoje a galera entra, tem tanta coisa, a pessoa fica escolhendo, não sabe pra onde vai. Eu só sabia fazer aquilo, fui e fiz. Quando você se propor a fazer algo, cara, escolhe uma coisa e faz o melhor que você pode fazer. Eu tenho certeza que a pessoa se destaca. Predestinada, né? E assim, foi uma força, assim, eu falo filho, assim, não só filho, né, porque às vezes não precisa disso, mas a gente tem uma força que a gente desconhece, a mulher, porque a gente foi um pouco desestimulada a entender que a gente tem uma força também. Sim. Então a gente foi desestimulada a não ser protagonista. Sim. Então a frase, gente, olha a frase. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Por trás o quê? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Não é atrás. E a gente está num reparo, a gente está vivendo uma reparação histórica, o que é muito bom. Eu gostaria que fosse numa velocidade mais rápida, uma reparação histórica feminina. Sim. Mas não para ser mais, nunca. Pra ser É igual. simplesmente para ser ouvida, ter direito de ser respeitada também, de não ter que só obedecer regras. Né? Então, hoje, como empreendedor, eu tenho um pouco de dificuldade das pessoas me ouvirem. Fornecedor homem, líder homem. Então, eu tenho sempre que falar 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu falo uma vez, eu falo 2, eu falo 3 vezes de formas diferentes, porque às vezes a pessoa não está entendendo porque você está falando de uma forma que ela não entende. Na quarta, eu já sou um pouco mais masculina. Tem que ser. E daí na quinta me chamam de louca. É porque homem respeita homem, infelizmente, né? Porque já é no... Pô, gente! Porque já é o grito, né? Aí fala que é desequilibrada a mulher. Mas coitada, ela teve que falar 5 vezes. Perder 5 tempos, né? Que você fala, a pessoa não entende, só que ela não fala que não entende, não entrega, aí você volta. Aí você fala de novo, ela não entrega, então você perdeu tempo, desgastou energia, aí você tem que ser grossa, e aí vem o seu lado que a maioria das mulheres no negócio, elas ficam masculinas. É, tem Porque que a energia ter. masculina fica muito predominante e elas perdem a feminilidade. E aí hoje eu sinto a necessidade de um resgate empresarial da energia feminina. E o homem também tem energia feminina. Sim. Só que a gente cortou ela. Então é voltar só para equilibrar, porque hoje os negócios precisam de um olhar mais humano. Né? Numa era de robô, quem tem coração é rei. Sim. E a mulher, ela é mais humana, né? Não tem jeito. E hoje o mundo pede isso. Perfeito. Eu queria te parabenizar, porque você é uma das representantes dessa reparação social, que é tão relevante, que eu também gostaria que fosse mais rápido, mas a gente precisa de pessoas como você para fazer a diferença e realmente dar voz para negócios femininos, empreendimentos femininos, né? Marcas femininas que vão dar voz a mulheres. Sim. Eu acredito que você está sendo, assim, uma das grandes representantes na mudança da vida de muitas mulheres, das pessoas que trabalham com você, Sim. das pessoas que passam pela sua clínica, que usam da sua marca. Então, assim, de coração, parabéns. Eu não sei se você tem mais alguma consideração. A consideração que eu tenho é que todas as perguntas que eu fiz, que eu podia ter feito, eu já fiz. E nada mais justo que terminar com 2 mulheres esse episódio, né? Eu me despeço aqui, então você pode terminar o Desobediência Produtiva agradecendo ela. Você já fez na minha vez. Obrigada pela presença, querida. Foi um prazer te receber. Eu amei, gente. Obrigada por permitir eu contar a minha história com esse olhar um pouquinho mais desobediente. Obrigada. Mas que fluiu e deu certo. Obrigada, viu? Muito obrigada. E se você gostou, curte, compartilha. Como que é tudo, Jogui? Comenta, manda pra todo mundo. É um grande privilégio entrevistar pessoas como a Natália aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.